A Bíblia fala de salvação num sentido amplo, e isso é importante que a gente entenda, porque o pecado é complexo. Sendo o pecado complexo, não podemos compreender a resolução do pecado sem algo que seja superior em complexidade. Afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós costumamos dizer de uma maneira correta e didática que a salvação de Deus se dá em 3 fases ou atos. A justiça de Deus é quando Ele me declara justo e perdoado, e o poder, a culpa do pecado, aquele esmagar que o pecado tem sobre mim, me levando à morte, é retirado. A justiça de Deus declara-me e declara você inocente. Então Ele me salva da culpa do pecado. Dizemos também, e com correção, de que a partir desse momento existe uma força de Deus agindo em mim, gerando santificação. Sim, é quando Deus me salva do poder do pecado, da força que o pecado exerce em mim. Em outras palavras, Ele vai tirando de mim o governo do pecado. E tem também o que muitas pessoas chamam de glorificação, que é quando no final de todas as coisas Deus me salvará da presença do pecado. Essa é uma forma simples de explicar o processo todo e complexo de salvação. A Bíblia usa muitas expressões, ela fala de salvação, ela fala de remissão, ela fala de redenção, ela fala de libertação, e há muitas metáforas também nesse processo. Tudo isso para nos dizer da complexidade daquilo que Deus faz em nós. Mas eu já encontrei muita gente achando que um projeto bem sucedido de Deus na vida deles tinha sido fracassado. E muita gente que está fracassando no projeto bem sucedido de Deus se achando bem sucedido. Isso acontece fora e dentro da Bíblia. Já parou para pensar quantas vezes na Bíblia as pessoas fazem avaliações equivocadas sobre o que Deus está fazendo? Eu posso lembrar de Elias, que erra a conta por 7.000. Ele olha para Deus e fala, só fiquei eu. Deus fala, não, Elias, ficaram 7.000, você não pode confirmar ou perceber as coisas ou simplesmente definir a partir da sua percepção. Pedro vai conversar com Deus, e quando conversa com Jesus ali, naquela conversa dramática, tensa, ele fala, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Deus o alerta, não, Pedro, não é assim a circunstância, você não está pronto, a carne é fraca e você precisa de mim muito mais do que você acha. Coletivamente, há também um outro momento onde uma igreja definida ali com o nome de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, fala e se acha como rica, plena e rica e de nada tenho falta. É assim, de nada tenho falta. Quando Deus fala, está te faltando tudo, você é miserável, pobre, cega e nua. As nossas percepções, as nossas avaliações, as coisas que sentimos podem não definir plenamente como as coisas de fato são. E precisamos que Deus nos conte. Num exemplo assim bobo, mas bom, é como se você tivesse ido ao médico e o médico te explique as etapas do tratamento, falando em qual fase, o que você vai sentir, quais são as reações e o que você vai passar, se vai doer ou não, ou qual tipo de repouso, essas coisas próprias de uma terapia ou de um tratamento longo. Quanto mais nós compreendemos ou prevemos as reações, melhor é o processo do tratamento. Deus não vai dizer tudo para a gente. Deus não explica os milagres. Aliás, essa é uma característica dos milagres. Nós simplesmente aceitamos. Mas Deus nos diz coisas importantes o suficientes para a gente continuar no processo. E eu quero conversar com você sobre isso, num texto da Bíblia que fala sobre isso, embora muitas vezes nós somos tentados a pensar nele de outra forma. Então, daqui a pouco eu volto para conversar com você. Tem mais disso no Fé para Hoje. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você, importante mesmo, fazer parte da Escola Bíblica do Novo Tempo. Caso você já faça parte da Escola Bíblica do Novo Tempo, eu quero te chamar a se desafiar mais e a aprofundar mais no conhecimento de Deus, que é vital. Ele gera frutos para a eternidade, sua eternidade. Esse guia de estudos aqui, Deus Me Ouve, foi preparado para responder às nossas angústias, às nossas ansiedades e uma das inquietações da nossa mente. A gente quer falar e quer ser ouvido por Deus. Eu posso te ouvir, mas não posso responder com poder às suas orações. E tem muitas pessoas que podem até fazer uma coisa ou outra, mas elas não estão dispostas a ouvir. Deus quer, Deus pode e quer te ensinar
coisas sobre o relacionamento que você deve ter com Ele e que vão se desdobrar em cada aspecto da sua vida. Então liga pra gente, manda uma mensagem, fala aqui com a gente e peça o seu. É de graça, chega até você, só com você esperando aí. Você vai fazer 2 movimentos, vai falar com a gente e vai esperar, que você não paga pelo material e não paga pelo envio do material. Isso é um oferecimento da Novo Tempo para você, através dos Anjos da Esperança. Então, faça parte dessa escola e faça parte o mais rápido possível. Ao ver as multidões, começa o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E o que vem a partir disso é um dos mais poderosos e o mais famoso sermão e o mais importante discurso de todos os tempos e todos os lugares, o chamado Sermão do Monte. Eu quero já te dar uma dica. Tem bastante episódios daqui do Fé para Hoje sobre o Sermão do Monte, colocando muitos aspectos e muitos detalhes ali de cada partezinha do Sermão do Monte. Se você procurar a gente aqui no YouTube, Fé para Hoje, aqui na página do YouTube do Fé para Hoje, ou aqui nos nossos canais digitais da TV Novo Tempo, você vai achar muitos deles e eu tenho certeza que vão te beneficiar muito. A primeira frase que ele vai dizer do Sermão do Monte é aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. Ele vai fazer uma sequência de bem-aventuranças. É necessário a gente compreender uma coisa sobre isso. Normalmente, comumente, quando a gente fala de uma pessoa bem-aventurada, quando nós falamos de bem-aventurança, nós rapidamente traduzimos um bem-aventurado como um feliz. Mas só essa definição da palavra Macários para feliz, ela não vai responder todas as perguntas. Vou fazer algumas, até infantis. Bem-aventurados aqueles que descansam no Senhor, é o texto de Apocalipse. Você não vai encontrar na sua existência nenhum morto feliz, isso não existe. Há no mesmo texto das bem-aventuranças no Evangelho do Monte, no Sermão do Monte, uma expressão de bem-aventurança lá dizendo bem-aventurados que choram. É uma contradição. Uma pessoa que está chorando, e o contexto aqui não diz que esse choro é de felicidade, é um choro de tristeza mesmo. E ele não é um feliz triste, nem um triste feliz. Então é necessário que a gente compreenda a profundidade teológica dessa expressão. Bem-aventurado é muito mais para abençoado, um estado de satisfação a partir de uma declaração que veio da parte de Deus para ele. Você vai procurar na sua Bíblia e não vai ver com muita frequência, aliás é raro, um estado de bem-aventurança onde a pessoa está se autodeclarando bem-aventurada ou é um ser humano que está dizendo de uma bem-aventurança de outro. Na maior parte deles é Deus que declara uma pessoa bem-aventurada. Eu disse no começo aqui que a nossa capacidade de análise de nós mesmos e das circunstâncias, elas tendem a nos trair o tempo todo. Às vezes a gente acha que está bem e não está bem. Às vezes a gente acha que está mal e está bem. E quantas vezes isso aparece na Bíblia? Minha graça te basta, você está melhor do que você está pensando, você está melhor do que está sentindo. Então o texto não fala de uma sensação de alegria e de felicidade. Não, bem-aventurança é um estado do ser de alguém que está andando e a sua conformidade, o seu estado na sua vida, na caminhada, está em conformidade com aquilo que Deus planejou para ele. Por exemplo, no Salmo 1, bem-aventurado o varão que faz o que eu acho que ele tem que fazer e que eu creio que ele tem que fazer. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, Deus está dizendo, essa pessoa é aprovada, ela está na minha bênção e ela vai viver a satisfação dessa bênção, essa completude. O texto começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, a expressão reino dos céus é fundamentalmente importante para a gente entender a expressão bem-aventurança nesse contexto e a expressão pobre de espírito. Vamos começar com o reino dos céus. O reino é dos céus, não é necessariamente o reino nos céus. Isso significa que o reino se espalha aqui na terra. É o reino da vontade de Deus, é o domínio de Deus no coração.
o reino de Deus avança, se expande, ganhando domínio e controle do senhorio de Jesus Cristo no coração das pessoas que ele veio para salvar. Há um reino em conflito, isso é verdade, e a origem desse reino é no céu. Então, coloque aí na sua anotação de estudo. O reino é dos céus, mas ele está acontecendo agora na sua vida, no seu coração, na sua casa. É por isso que Jesus, falando com Nicodemos, ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino, porque há uma transformação sobrenatural acontecendo. O que ele está dizendo aqui é que esse processo de transformar um coração que não pertence a ele, que estava em rebeldia contra ele e vivendo a sua própria vida, os seus próprios sonhos, os seus próprios projetos, mergulhado num egoísmo próprio do pecado e caminhando para a destruição, agora esse coração de pedra está sendo transformado no ponto, no centro de controle de Deus na vida desse homem. E essa informação é importante também. Porque nós pensamos muitas vezes em coração e automaticamente, quando falamos de coração, a gente imagina emoções. Mas a Bíblia não usa a palavra coração quando ela quer falar de emoções. Na maior parte das vezes, quando a Bíblia quer falar emoções, ela usa a expressão alma. Nele não se compraz a minha alma está triste, triste até a morte. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro de comando, centro de controle, o lugar das decisões da vida humana. Filho meu, dá-me o teu coração, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. É onde Deus quer viver, existir, comandar, é onde Deus coloca a sua lei, a sua vontade, a sua lógica de governo, é ali, no local onde você toma as decisões. Então, o que ele quer dizer com bem-aventurado pobre de espírito? Ele quer dizer que o ponto inicial da transformação, daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, é exatamente o ponto onde eu admito a minha necessidade dele. O pobre de espírito é aquele que bate no peito, coloca a cabeça para baixo e fala: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O pobre de espírito está em oposição, por exemplo, à frase do fariseu que diz e declara-se não precisando de nada. Ele fala: Senhor, graças te dou porque eu não sou como, e não se compara a Cristo. Ele se compara com o outro. E o rico de espírito, ele tem essa tragédia em si, porque ele precisa de alguém para ver e se ver como bom. Ele precisa olhar para alguém pior do que ele, até que Deus chega para todos nós e fala: você é bom no que mesmo? E aí, antes de eu citar alguma coisa sobre o que eu sou bom, ele fala: olha para mim, porque você foi feito à minha imagem. Você é um filho melhor do que eu, você é vizinho melhor do que eu, você faz as obras como eu faço, você se relaciona com o Espírito, com o Pai, com eu. Como que é a sua relação de fidelidade e dedicação à palavra? É como a minha. Olha para mim, se compare a mim e me diga no que você é bom. A reação do pobre de espírito é: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou bom em nada. Eu não consigo. Ele fala: o ponto focal, o alvo da sua caminhada é olhar para mim e desesperadamente querer se parecer comigo. Bem-aventurado o pobre de espírito, portanto, é aquele que olha para si mesmo e se vê numa profunda necessidade de um Salvador. Esse ponto, esse passo da bem-aventurança vai levar inevitavelmente a uma segunda fase. E bem-aventurado é aquele que, quando Deus puxa ele para subir de degrau, a dar um passo maior nessa caminhada, nessa profundidade, no caminho da transformação, e ele não rejeita, porque o próximo texto vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pensa comigo, a vida com Deus é uma vida de alegria, de regozijo, de satisfação, mas eu não posso ignorar que tem muito choro nela. Abraão, quando subiu o Monte Moriá com seu filho para colocá-lo ali, oferecê-lo em entrega num sacrifício radical, não estava rindo naquele dia. Foi um dos dias mais tristes da sua vida, se não foi o mais, de angústia, e até que ele teve a confirmação da substituição, não foi nada fácil para Abraão. O seu neto Jacó não se transformou em Israel numa festa onde ele riu muito no Jaboque lutando com o anjo do Senhor. Foi um dia tremendo de luta. Como a vida de Moisés também, nas suas múltiplas transformações, nas suas decepções, saindo de príncipe do Egito para um pastor de ovelhas num longínquo deserto.
Ou quando ele sai de lá e enfrenta Faraó ou a rebelião do povo. Aquele homem, o maior governante de homens que a história viu, ele foi forjado com muito suor, muito sangue e muitas lágrimas. Jeremias não é um profeta risonho, ele é o profeta lamentador, chorão. E assim Pedro, para se transformar do discípulo excêntrico no apóstolo a quem Deus confiou tantas coisas naquele primeiro século da igreja primitiva, ele não foi para o jardim e riu deveras, ele chorou amargamente. O que une esses choros todos, de Abraão a Davi, que chorou e lamentou por tudo que ele fez? Bem-aventurados os que choram, porque a decepção consigo mesmo, ela leva a uma conclusão que é o verdadeiro e genuíno arrependimento. E por favor, atente porque eu vou te dizer. O verdadeiro arrependimento não é quando o pecador bate no peito, abaixa a cabeça, cai de joelhos e chora pelo que ele fez. É quando o pecador lamenta e se arrepende de ser o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. Quando nós nos arrependemos das coisas que fazemos, nós trocamos essas coisas por outras, às vezes outras apenas mais social ou moralmente aceitáveis, mas continuamos em inimizade para com Deus. Ser pobre de espírito e ser encarado e colocar a lei diante de nós, e quando Cristo se apresenta diante de nós, nos mostrando aquilo que deveríamos ser, a consciência de quem nós somos, leva-nos a um profundo luto de nós mesmos. Davi sentiu isso e no seu salmo de confissão, ele pede para ser uma outra pessoa. Ele fala: Senhor, entra coração adentro e vai até o mais profundo, mudando tudo. Lava-me completamente, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, transforma-me. Ele se entrega e reconhece que em pecado ele foi concebido, portanto ele precisa nascer de novo. Se fosse só chorar, estaríamos falando de uma transformação muito triste, mais uma tortura do que uma salvação. Mas o texto não termina assim. As bem-aventuranças, falando desse avanço no coração, é a fala de uma nova fase, porque depois de bem-aventurados os que choram, o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Destacam-se algumas coisas aqui. A primeira é que manso não é pra gente, na nossa cultura, classificado como um elogio. A gente não gosta de ser chamado de manso. Eu fico imaginando, estando numa reunião no meio de amigos e alguém me definisse: conhece o Robson, aquele cara que é manso? Não, sou esquisito, né? Nós somos culturalmente chamados a definir nós mesmos de outras formas. Quando você pensa num time, numa empresa, num exército, num slogan, a gente não usa animais mansos para ser logomarcas. O que aparece são tigres, leões, lobos, águias, gaviões, falcões. A gente não põe vacas, ovelhas. Não, a gente não põe nada manso perto disso aí. A gente gosta de ter esse aspecto dominador e predatório. Mas quando Deus fala manso, a palavra que Jesus usou aqui é a palavra grega praus. E praus é uma expressão usada para o exercício de domar cavalos. Sim, um cavalo classificado como praus é um cavalo domável, aquele que permite ser educado. O que Jesus está querendo nos explicar com isso? Ele está querendo dizer que no primeiro momento eu me vi humilde e disse: Senhor, me transforma. Ele me mostra a radiografia de quem eu sou e não é legal. Então isso me leva a chorar por quem eu sou e querer ser uma outra pessoa. Então, bem-aventurado é aquele que permite que agora Deus o transforme a partir do tempo, da forma, do método, do jeito que Deus escolheu para me transformar. Manso é aquele que fala: Senhor, eu me submeto ao seu método. É necessário compreender que mansidão e domínio próprio não são necessariamente a mesma coisa, embora elas se relacionem. Assim, de uma maneira simples, eu quero dizer para você que domínio próprio é a capacidade que Deus dá por meio do Espírito de uma pessoa controlar-se a si mesma. Mansidão é a capacidade que Deus dá por meio do Espírito de uma pessoa se entregar ao controle de si a Deus, o controle de si a Deus. Portanto, o manso não é aquele que está se controlando, é aquele que está sendo controlado. Ele se entrega para que Deus o conduza dessa forma, da forma que Deus achar que deve.
outro aspecto muito importante quando Deus fala de mansidão e de bem-aventurado o manso, é que o manso não é um conquistador. Os mansos não conquistam a terra, os mansos herdam a terra. Ele se entrega na confiança de que a sua herança está nas mãos de Deus, que é o verdadeiro conquistador. Manso é aquele que sabe que não precisa brigar por nada, que não precisa passar o tempo todo se defendendo ou defendendo aquele que ele entregou o seu coração e a sua fé. O manso confia que Deus vai lhe dar a recompensa. No mundo onde as pessoas lutam por a sua recompensa, no mundo do mérito, no mundo da conquista, o manso se destaca pela sua confiança, porque o manso consegue voltar para casa e dormir, porque a sua coroa já está guardada naquele que conquistou a coroa para ele. Ele não é o conquistador, ele é um filho, porque se o manso herdará a terra, há uma realidade nisso. Só filhos são herdeiros. Primeiro eu me vi pobre, necessitado, e a humildade me levou a uma nova fase. Essa nova fase é a fase onde eu choro por não querer ser como eu e me desapaixono por mim mesmo e começo a me apaixonar por aquilo que eu serei. E agora eu me entrego a um processo de Deus que me leve e me conduz do jeito que Ele quiser na transformação em ser aquilo que Ele quer que eu seja. E o texto vai dizer de mais uma bem-aventurança, e ela é o centro de todas elas, porque ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede. Se você estiver com fome, você não quer uma blusa, porque fome é inegociável. Se você estiver com sede, você não vai ganhar um chaveiro, e não dá para dar uma nota para sede, porque sede só se resolve com água. Fome e sede são coisas que vêm de dentro para fora, de uma necessidade vital. Fome e sede, Jesus está falando de uma necessidade inegociável, inconfundível, flagrante e íntima. Ele está falando de fato, e eu vou repetir essa palavra, vontade. O que Deus está dizendo nesse texto? Jesus está dizendo que o processo de transformação começa com uma admissão da necessidade de transformação, mas a transformação de fato radical e necessária está quando uma pessoa muda de desejo. Leve muito a sério o que Deus está dizendo para você neste momento. Uma pessoa transformada, o que ele chama de conversão, é alguém que desejava uma coisa antes e agora está desejando outra. Essa mudança de desejo, ela é naturalmente impossível. Sim, a conversão é um processo sobrenatural quando um ser humano começa a querer outra coisa. E precisamos pensar o que é essa outra coisa. Nascido na carne, não temos desejo de servir e não pensamos na glória do outro. Pensamos apenas na nossa glória. Se mata para viver e não se morre para viver. A vida, ela é uma vida centrada em si mesmo, e o único nome que está em todas as partes, todas as partículas e dispositivos dos projetos que construímos para nós mesmos, o único nome que está lá é o meu. Aparece Jesus no processo de transformação e muda o sentido do coração, e o coração daquele que amava ser servido começa a amar a servir. Aquele que desejava a própria glória começa a desejar a glória do Eterno e começa a pensar na felicidade desses filhos de Deus, começa a pensar na alegria e no sorriso de Deus e passa a viver uma vida para o avanço do reino e se vê profundamente feliz em desejar outras coisas. Jesus falou isso para os discípulos: entre vocês, ele disse, não é assim, seja maior o que serve. E no momento da transformação, eles não lutam contra isso. Sim, há um processo de luta por transformação, mas a transformação faz com que isso seja o alvo do maior desejo da vida. Um exemplo é Paulo. Uma frase muito conhecida dele, ele disse: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ele fala: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora, vamos fazer uma análise dessa frase.
essa frase não fala de um fracasso total na vida e na espiritualidade de Paulo em ser aquilo que Deus o chamou para ser. Porque ele fala que o bem que ele quer, ele não faz, e o mal que ele não quer, isso ele faz, e fala que desgraça é essa. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo de uma luta, sim, uma luta, porque o que mudou nele foi o querer, porque é Deus que opera agora no coração de Paulo o querer e o efetuar. Ele agora quer o bem, ele não quer o mal. Ao contrário de quando ele não vivia a vida com Jesus, era assim: o bem que eu não quero, eu não faço, e o mal que eu quero, eu faço. Não tem luta, porque o querer está intacto no pecado e esse querer vai ser destruído. Quando Deus nos dá fome e sede de justiça, passamos a ter fome e sede dele. Fome e sede por relacionamentos harmônicos em uma vida em que a comunidade e que os irmãos de fé são abençoados com a nossa vontade, com a nossa presença. Eu não desejo mais ter bênçãos, eu desejo também ser uma bênção. O que vai acontecer a partir de então é uma explosão de serviços, talentos, dons e de uma interferência no mundo que necessita de que o mundo e de que o reino avance. Porque o texto vai dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele não fala bem-aventurado aquele que quer misericórdia. Agora o sujeito é ativo, ele não é um carente de misericórdia, ele é um agente de misericórdia. Antes ele era alguém que batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora ele estende essa misericórdia para outro. O texto fala do limpo de coração. Sim, porque esse coração é limpo. Porque agora Jesus mora nesse coração, e a expressão limpo de coração tem a ver com a pureza, com o foco, com a unicidade desse pensamento. Ele só quer uma coisa, por isso esse coração não é contaminado. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Não é uma pessoa pacífica apenas e nem uma pessoa que está clamando por paz. Ele é um pacificador. O pacificador é a pessoa que leva o evangelho da paz. Quero te dizer uma coisa: nós apenas experimentamos a paz de Deus quando antes experimentamos a paz com Deus. Bem-aventurado o pacificador, aquele que coloca a sua vida, sua energia, seus talentos, seus dons para levar a conciliação de Deus para com os homens. Aquilo que começou com fracasso, começa com sucesso. Não importa que estágio você está, mas o estágio que Jesus está avançando em seu coração. Cada bem-aventurança é um convite para que você abra uma nova porta e ele domine a casa toda.